Olá pessoal, então dando continuidade à nossa revisão geral aí, falaremos então sobre as relações entre soluto, solvente e solução, tá? Então, essas relações, né, elas estão indicando aí as quantidades, né, referentes aí de soluto, solvente e solução, a relação que tem entre elas, tá? Então, dentre essas várias relações que nós podemos fazer, a primeira que nós vamos começar são as concentrações, tá? Então, o que as concentrações, né, indicam, tá? As concentrações indicam a quantidade de determinada, né, uma quantidade determinada de soluto dentro de uma determinada quantidade de solvente, certo? Então é isso, né, o que define aí uma concentração, tá? E essas concentrações podem ser avaliadas de que forma? Podem ser avaliadas, né, em relação a massas, em relação a número de mols ou em relação a volume, dentro também de outras massas, números de mols ou volumes, tá? Então, a quantidade de soluto, né, em massa, volume ou número de mols, dentro da quantidade de solvente, que é em massa, volume ou número de mols, nos dá o que a gente chama de concentração. Então, de acordo com a unidade, né, de medida utilizada para avaliar essas quantidades, essa relação entre as quantidades, nós temos os diferentes tipos de concentração, certo? Que é o que nós vamos estudar a partir de agora, tá? O que eu quero que vocês entendam antes? As concentrações, elas variam, tá? Elas variam de acordo com se eu aumento a quantidade de volume, se eu aumento a massa de um, se eu aumento o número atômico de outro, tá? O número atômico não, o número de mols de outro. Então, essas quantidades variando, variam as concentrações. E aí nós temos dois termos, o termo mais concentrado e o termo menos concentrado. Tá? O termo mais concentrado acontece quando? Quando a gente tem uma grande quantidade de soluto dentro de uma pequena quantidade de solvente, tá? Quanto mais soluto presente, maior a concentração da solução, então mais concentrada ela é. Agora, se a gente tem uma pequena quantidade de soluto, nós temos uma solução que é menos concentrada, tá? O que é lógico, né? Se eu tenho ali menos soluto disperso no meio, significa que eu tenho uma dispersão, né, mais afastada ali desse soluto, então eu tenho uma solução de concentração menor, certo? Então, dando início aí aos primeiros tipos de concentração, nós começamos com a mais comum de todas, né? Que nada mais é do que a concentração em massa, tá? Então, o que é a concentração em massa? A concentração em massa é aquela que relaciona a quantidade de matéria, né, do soluto em gramas com a quantidade de matéria da solução total em litros, tá? Normalmente aqui essa é a unidade geral mais fundamental da concentração, mas vocês podem encontrar, né, essas concentrações aqui em gramas por ml ou em miligramas, né, por ml ou por centímetros cúbicos, tá? Vocês podem encontrar essas relações diferentes também, mas, né, a unidade aqui, ó, gramas por litro é a mais comum e a mais utilizada, tá? Que é a que nós vamos utilizar também com mais frequência, certo? Então, professora, eu não estou entendendo, né? Como que eu relaciono aí a quantidade de massa de soluto e volume de solução? O que indica isso para mim? Isso indica, né, que o quanto que eu tenho, né, de massa daquela determinada substância dentro de 1 litro de solução, certo? Então, por exemplo, nós podemos ter aí soluções, né, de 1 grama por litro. O que significa? Significa que naquele soluto nós temos 1 grama dentro de 1 litro de solução. Se nós tivermos 2 gramas, nós temos 2 litros de solução, tá? E assim sucessivamente. Então, eu trouxe um exemplo aqui para vocês, ó, em relação à solução do NaCl, tá? Então, uma solução de NaCl onde a massa do NaCl utilizada para preparar essa solução, peguei lá a massinha, pesei na balança, deu meia grama, certo? 0,5. E o
volume da solução que eu quero preparar, o recipiente em que eu vou preparar essa solução, ele tem 2 litros de volume máximo. Então, o que eu vou fazer? Vou adicionar esse salzinho, né, o NaCl lá nesse recipiente e preencher, né, todo o recipiente com os 2 litros de água. Misturei, formei a solução, certo? Então, como que eu calculo a concentração dessa solução simples que eu acabei de preparar? Então, eu tenho a massa do soluto, que é igual a 0,5 gramas, e eu tenho o volume da solução, que é igual a 2 litros. Então, substituindo a massa do soluto no seu lugar e o volume da solução no seu devido lugar, nós temos aqui uma concentração de 0,25 gramas por litro, certo? Então, o que significa isso? Significa que dentro dessa solução de NaCl que a gente escolheu preparar, nós temos 0,25 gramas do sal a cada litro de água, certo? Então, essa é a concentração aí comum, tá? Nós podemos identificar, né, outras relações. Por exemplo, quando nós compramos medicamentos, normalmente eles já vêm com as concentrações descritas, tá? Então, o que a gente, né, faz? A gente consegue ali, a partir da concentração, saber o quanto que a gente precisa tomar daquele medicamento, de acordo, né, com o volume, né, de volume do nosso corpo, a massa do nosso corpo, tá? Então, baseado nisso, vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Imaginamos que nós temos uma solução que nós queremos descobrir qual é a massa de soluto presente nela. Qual é a massa lá do princípio ativo do medicamento que eu quero? Então, eu tenho 2 informações para isso. Para isso, eu vou ter lá a concentração, que está lá em 2 gramas por litro, e eu tenho um volume, né, daquela solução, que é de 4 litros, tá? Então, para eu descobrir a massa, eu sei que a concentração é igual a massa sobre volume. Para eu descobrir a massa, ó, ela tem que ficar isoladinha. Então, eu vou tirar esse volume daqui e passar para o outro lado. Se ele está dividindo, vai passar para cá, multiplicando. Então, a gente chega nessa relação aqui, ó. A massa sozinha é igual a concentração vezes o volume, certo? Eu tenho o valor da concentração e tenho o valor do volume, é só substituir. Sendo a concentração 2 e o volume 4, chegamos a uma massa, ó, de 8 gramas. Significa que dentro daquela solução ali de 4 litros de medicamento, por exemplo, nós temos ali 8 gramas, né, da substância do medicamento, do princípio ativo que a gente precisa, tá? Certo, pessoal? Então, essa é a concentração em massa, né, que é o tipo de relação de concentração mais comum que a gente conhece e utiliza, certo? Posteriormente a isso, nós temos aqui, ó, a fração em massa e porcentagem em massa, tá? A fração em massa e porcentagem em massa, a primeira coisa que a gente precisa entender é o conceito de fração, tá? No conceito de fração, vamos lá. No conceito de fração, nós devemos lembrar que uma fração, né, representa sempre uma parte de um todo. Então, o exemplo que eu trouxe aqui para vocês é o seguinte. Imaginem que vocês têm uma barra de chocolate. Olha o talento de desenho da professora, né? Que o professor Cássio não veja isso. Então, ó, uma barra de chocolate, tá? Então, essa barra, né, ela pode ser dividida em algumas partes. Ela já tem algumas separações aqui que permitem a divisão melhor dessa barra. Tá? Então, digamos que eu queira uma parte, né, dessas separações aí, dessa barra de chocolate. Isso significa, então, que eu vou pegar lá uma parte dentre 4, certo? E como que eu represento isso na forma de fração? Que eu tenho 1 em 4, ou seja, 1/4, certo? Se eu quiser pegar ali 2 partes, significa que eu vou ter lá 2 partes de 4, ou seja, 2/4 na forma de fração, tá? Entretanto, como essa fração aqui, ó, ela é composta por números que têm divisores, né, comuns entre si, nós podemos simplificar essa fração. Então, simplificando, dividindo pelo mesmo número, tanto em cima quanto embaixo, nós chegamos no resultado de meio, 1/2, certo? Continuando, se eu pegar 3 partes dessa fração, de chocolate, eu tenho uma fração de 3/4. Se eu pegar as 4 partes, olha o que eu tenho. 4
entre 4. 4 por 4 é 1, ou seja, eu peguei a barra toda, certo? Então, esse é o conceito fundamental de fração, tá? Na fração em massa, né, nós vamos usar a mesma lógica, tá? Então, na fração em massa, nós vamos calcular o quê? A fração vai ser dada pela massa do soluto, né, que é a massa de uma parte, dividido pela massa do todo, que na verdade é a massa da solução, certo? Então, a fração em massa é dada pela razão aí dessas massas. Ah, professora, mas se eu quisesse saber a fração em massa do solvente, tem como saber? Tem como saber. Como que a gente faria? A massa do solvente dividido pela massa da solução, certo? Normalmente, né, o que é uma questão de lógica, como a gente sabe que o solvente está sempre em maior quantidade, a fração em massa do solvente é uma fração muito grande, então a gente praticamente não usa, né? Então, por isso que adotamos aí como fração em massa a fração da massa do soluto pela fração da massa da solução, né? Não solucão, certo? Então, e a porcentagem, professora? A porcentagem nós temos aqui, ó. A porcentagem nada mais é do que a utilização aí dessa fração, né, que a gente acabou de obter, que é essa relação fracionária de quantidade de matéria, né, de quantidade em massa, na verdade, de soluto e solução. Então, essa fração multiplicando por 100. Por quê? Essa fração aqui, ó, percebe que o valor máximo que a gente pode obter nas frações é igual a 1. Então, para a gente transformar em porcentagem, significa que a gente tem que transformar esse máximo aqui em 100%, certo? Então, todas as frações, né, que são esses números menores do que 1 que a gente obter, multiplicados por 100, a transformação, então, da porcentagem, certo? Então, é isso que significa, pessoal, a fração em massa e porcentagem em massa. Então, a fração é a relação entre as massas da parte pela massa do todo e a porcentagem, a multiplicação dessa fração por 100 para chegarmos, então, à porcentagem, né? O quanto em porcentagem representa ali aquele soluto dentro da solução. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, né, essa primeira parte, tá? Vou usar como exemplo aqui da porcentagem o exemplo do chocolate que a gente estava fazendo aqui agora há pouco, tá? Então, ó, nós tínhamos lá a barra, certo? Que representava lá, vou trazer aqui de novo, 4 partes, onde, né, nós representamos as frações aqui para melhor compreensão. Então, ó, para eu calcular essa porcentagem, uma outra forma de identificar, né, de calcular essa porcentagem é usando a lógica, né, que é a regra de 3 aí simples, tá? Então, eu sei que 4 partes dessa barra de chocolate correspondem a 100% do que eu tenho, ou seja, a barra toda. Então, uma parte dessa barra, que é o primeiro exemplo que a gente usou aqui, vai corresponder a quanto em porcentagem, certo? Então, né, fazendo as devidas multiplicações, chegamos aqui a uma relação de 25%, ou seja, 1/4 corresponde a 25%, tá? Se a gente fosse fazer o cálculo, né, da multiplicação, ó, da fração por 100%, chegaremos ao mesmo resultado. Então, nós temos, ó, 1/4 vezes 100, correspondente a 25%. Bom, pessoal, terminamos essa primeira parte aqui, né, para seguirmos aí com as próximas relações, né, entre quantidade de soluto, solvente e solução, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Anotem as dúvidas de vocês para a gente tirar no particular ali no WhatsApp. Tudo bem? Até o próximo!